insistir nos mesmos erros? Você acertou a vida toda para conseguir isso aí? Não. Errou. Mas... Agora, o que você fez depois desse erro? Você persistiu e falou assim, mas eu vou tentar dessa mesma forma? Você tentou fazer o quê? Algo diferente. Correto? Então, quando nós pegamos aqui, ó, decifra-me ou te devolve, isso é uma frase, né? O enigma da esfinge. Alguém já teve a oportunidade de saber o que se trata desse enigma? Mas essa frase, ela nada mais é do que... Segundo terapeuta da vida. Que animal aí, ó. Então, esse enigma, nesse espaço lá, de vez em quando tinha uma pessoa, um ser muito mau. Então, não era todo dia, toda hora. É meio que o radar, né? Você não sabe a que hora que vai aparecer o pessoal no trânsito aí, você chegou até lá. Então você tem que cumprir as normas. Qual que é as normas aqui? Você tinha que conhecer um pouquinho, né, do que estava acontecendo à sua volta. Então, às vezes você era pego de surpresa para saber o seguinte. Era colocado aí, vamos colocar uma piada, né, alguma coisa para você decifrar. Se você não decifrasse, isso vem lá da mitologia grega, era devorado. Então você deixava de existir. Então imagina se cada um de nós aqui fomos obrigados a decifrar, a fazer o A, B, C, D direitinho. Em 5 minutos estava todo mundo devorado. Então seria coisa simples, né? Nós precisamos estar atentos. Então, vamos ver quem consegue. Que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? É o homem, o ser humano. Perfeitamente. Então nós temos aqui a figura, né, do bebê ali. E aqui nós temos, né, a figura. As fases da vida, né? Perfeitamente. A infância, a juventude e a velhice. Tá. Então quando nós pegamos aqui nessa sequência, o homem engatinha na infância, anda ereto na idade adulta e necessita de bengala na velhice. Só que aqui, de uma certa forma, eu coloquei um desafio, não por acaso, né? Não que você esteja num ponto X, mas vamos colocar dentro de uma experiência de vida, né? Porque aqui eu não coloco como idade, eu coloco como experiência de vida, coisas vivenciadas. Então nós temos algumas pessoas que já passaram por várias etapas. Às vezes é permitido você ir um pouco mais além, ou como chegar aqui e falar o seguinte: eu já fiz tudo que tinha que fazer na minha vida, sabe, agora eu quero descansar, eu quero deitar numa cama e deixar a morte chegar, deixar o meu tempo chegar. Pra quem não é cachorro. Então você é o seguinte, ele dá a oportunidade de ir mais além. Então essa oportunidade que nós temos de continuar subindo o degrau, ou a partir desse ponto, fala o seguinte: esse é o meu fim. Então será se realmente eu preciso ter esse fim? Aí é onde que nós começamos a quebrar uma das barreiras, né? Esse até que seria o finito. Para onde que você vai continuar? Ele vai continuar, porque se você está descendo aqui, você está retornando de uma certa forma. Mas se você permite fazer algo mais, você está quebrando barreiras. Você está indo ao encontro. Qual que é o seu limite? É 100 anos? É 120 anos? Então quer dizer, esse ponto aqui é muito interessante para você saber o que você quer de fato, onde você pretende chegar. Então tem alguns que optam em continuar a subida, outros descerem. Então essa é uma escolha sua. Ninguém pode te obrigar. É uma decisão, tem um nome isso? Livre-arbítrio. Você tem autonomia. Então nós pegamos aqui o seguinte, aí é um ponto muito interessante, eu acredito que todos nós temos, né, que olhar muito bem para esse detalhe. Me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Então é um processo de construção, de chegar num ponto aqui, que nós temos que analisar. É como se eu invertesse essa criança lá atrás. Como é que eu pretendo chegar lá na frente? Será se é isso que eu tenho que preparar para mim? Será se eu posso mudar um pouco essa história? Ter uma qualidade melhor de vida? Quando eu estou preso ao passado, eu vou me definhando, eu vou me apodrecendo. Por isso que eu preciso urgentemente repensar desse limite que eu até então me coloquei, dessa coisa finita, e eu preciso realmente permitir com que essa fechadura aqui seja aberta. Eu preciso evoluir. Então, enquanto esse peso está aqui, pode ser um peso, talvez de isopor, mas às vezes você está tão condicionado que você nem teve a curiosidade de falar assim: será que eu consigo arrastar para caminhar um pouco mais? Pode ser uma bola de isopor, mas às vezes
você coloca uma coisa tão grande, mas tão grande, você imagina que é uma bola que tem 200 quilos, que você não vai conseguir dar um passo. Mas por quê? De repente, né, se uma bola de isopor. Depende da criação da minha mente, de quanto aquela bola me pesou no momento que eu a percebi. O mito da caverna. Por que eu não posso ir lá fora? Por que eu não posso conhecer outros, né, respirar outros ares? Quem que me condicionou a isso aí? Então tem alguém, porque às vezes é interessante você, né, quando você coloca uma relação a dois, pode ser marido, mulher, namorado, ou patrão, empregado, a partir do momento que você não se permite libertar, às vezes você tem uma pessoa que está do seu lado. Por que você não separa? Por que você não perde desligamento daquela empresa? Porque é mais cômodo. Porque eu não sei se eu vou conseguir uma outra pessoa na minha vida. Porque eu não sei se eu vou conseguir um outro emprego. Porque eu não sei. Mas você já tentou para ver se esse peso desse passado aí, ele não é bem mais leve do que você imaginava? Será que eu já tivesse curiosidade de falar assim, deixa eu ver aqui, o negócio está arrastando com muita facilidade, então de repente você dá um chute nessa bola e vida que segue. O motivo pelo qual suas realizações não se realizam, mas seus medos sim, é porque nos seus medos você acredita. Por que a gente tem sempre que acreditar na coisa que nos faz mal? Eu vou passar um pequeno vídeo agora, para que a gente possa refletir melhor sobre esse medo. O medo é um tipo de sensação perturbadora e às vezes paralisante. Quando nos colocamos diante de situações que podem nos indicar algum tipo de perigo real ou fantasioso, esse sentimento imediatamente entra em ação. Podemos considerar também como pensamento ou intuição de que algo ruim vai acontecer. Várias características estão associadas ao medo, como o nervosismo, o pavor, a ansiedade, preocupação e apreensão. Estas reações acontecem porque o nosso corpo recebe estímulos e com isso libera os hormônios responsáveis por todas essas emoções. Pessoas possuem medos de coisas que até mesmo nem conhecem. Isso, na maioria das vezes, pode estar enraizado a uma cultura adquirida ou traumas de infância. Uma pessoa que não sente medo de nada acaba se colocando em perigo por não ter pensado nas consequências que seus atos podem trazer. Por isso, o medo é um sentimento extremamente necessário para a vida e para a sobrevivência humana. Eu sou Antônio Bocco e eu te apresento agora 5 verdades sobre o medo que você precisa saber. Número 1. O que é o medo? Medo, pânico, ansiedade e fobia. Para você tudo isso é a mesma coisa? Eu te garanto, com certeza não. Primeiramente, vamos distinguir esses sentimentos. O medo é uma sensação associada ao perigo. A ansiedade é a resposta emocional do medo. A fobia é basicamente um transtorno de ansiedade e o pânico está associado a alguma síndrome e envolve todo um quadro de sintomas físicos. Resumindo, percebemos que essas situações estão interligadas e por isso muitas vezes se confundem. Número 2. Animais sentem medo. Provavelmente você já deve ter imaginado que os animais sentem medo, não é? E a resposta é sim, de acordo com muitos estudiosos do assunto. Um recente documentário chamado Animais, Seres Sencientes, mostrou pesquisas científicas de que os animais, sejam eles mamíferos, aves, répteis, anfíbios e até aquele peixinho dourado do seu aquário, possuem capacidade emocional e podem sentir estresse, prazer, alegria, dor, medo e até saudade. O assunto é muito polêmico porque coloca em xeque as práticas predatórias e o consumo de carne. Número 3. Angústia e ansiedade. A ansiedade é o medo do que pode acontecer no futuro. Previsões e expectativas de coisas que você queira muito que aconteçam, mas que não condizem de acordo com a sua realidade. A angústia caminha junto à ansiedade, pois é a consequência do seu acúmulo com o medo. Para muitos estudiosos do comportamento humano, esses sentimentos são os mais fatais do nosso século. O ansioso
é basicamente uma pessoa que vive com expectativas no futuro e isso quase sempre faz muito mal. Esse sentimento, em doses pequenas, é totalmente natural, mas há limite entre o saudável e a doença invisível. Por isso, recorrer à terapia ou buscar ajuda especializada é extremamente importante. Muitas vezes interligadas, a ansiedade e a depressão são apontadas como o pesadelo do século XXI. Número 4. Encare o sentimento. Enfrentar e controlar o seu medo e tirar o poder de te afetar é a melhor forma de superá-lo. Quando você trabalha sua mente para pensar que nem sempre determinada situação é o pior que vai acontecer, isso já melhora e muito a sua forma de controlar essas emoções. Vale sempre a pena continuar tentando e arriscando, porque é assim que se vence aquilo que tememos. A necessidade de encarar esse medo de frente mostra que você é o mais forte. É você quem domina e controla a situação. Número 5. Medos mais comuns. Existem medos que são mais frequentes e outros que partem de cada indivíduo. Uma pesquisa realizada com jovens dos Estados Unidos apontou que ataques terroristas, aranhas, mortes, guerra, peso, violência e crime, estar sozinho, futuro e guerra nuclear são os principais e piores tipos de medo. Sem esquecer os medos de doenças ou de médicos, de falar em grupo, de cobras, do escuro e muitos outros que são universais. E ainda, cada indivíduo possui o seu medo específico de alguma coisa, seja sofrer por determinado assunto ou acontecimento pessoal, ou muitas vezes medos determinados por nossa cultura. Antes de tudo, saiba que é impossível viver sem esse sentimento, e ele sempre fará parte de nossa vida. Mas não se esqueça, cuide da sua mente para que o medo tome conta de você. Já dizia Gandhi, o medo tem a sua utilidade. A covardia é inútil. E aí, qual é o seu maior medo?